Muito bem, meu nome é Danilo, temos esse canal Os Forjados. Já estou aqui com a minha Bíblia e com o meu caderno. Caderno sem folha, né? Para mim fazer devocional. Para mim fazer o nosso devocional de hoje, que vai basear em Romanos capítulo 5. Estou aqui com a minha caneta também, pega essa caneta aí e um marca-texto. Olha, por que eu faço meu devocional e escrevo? Porque eu aprendo mais fácil, gravo na minha mente, eu escrever. Entendeu? Então, quando eu escrevo, eu consigo gravar mais rápido. Entendeu? Então, também convido vocês aí também pegar uma caneta e uma folha para a gente escrever junto aí nosso devocional de hoje. Que se baseia em Romanos capítulo 5. E esse verso de Romanos capítulo 5 nos ensina uma lição muito interessante. Importante. Quais são a justificação pela fé? Já ouviu falar sobre justificação pela fé? Você sabe o que é justificação? Justificação é perdão. Primeira coisa que a gente vai anotar no nosso caderno. Vamos lá, então. Justificação é perdão. Certo? Agora presta atenção. Quando a gente lê Romanos capítulo 5, fala assim, que quando uma pessoa ela é justificada, ou seja, perdoada, mediante a fé que ela tem no sacrifício de Jesus, sabe o que acontece? Resulta em frutos. E esses frutos está ligado para o ser humano, para o cristão ser perseverante e não desistir da sua caminhada. Ou seja, apesar da adversidade que pode ocorrer durante a sua caminhada, a sua trajetória na caminhada cristã, o perdão de Deus concede ele força, auxílio para ele superar todos os outros desafios para alcançar o final, que é a glorificação. Vamos entender como é o passo da salvação. A salvação do ser humano se encontra em 3 aspectos. Justificação, que a gente falou, perdão. Depois da justificação tem a santificação. Depois a glorificação. Então, presta atenção. Esses três são os pontos para a nossa salvação. A justificação, quando nós somos perdoados. A santificação é um processo diário da nossa vida. É diário. E a glorificação é quando Jesus voltar e o seu corpo for transformado para a glória, para você viver eternamente, sem nenhum pecado. Porque a gente sabe que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E ele vai destruir o pecado. E todos aqueles que o pecado for destruído, né, que foram salvos, será para a glorificação, ou seja, o corpo será transformado, já não habita pecado em si, nesse corpo. Então, essas são a fase da salvação. Agora, presta atenção. Aqui fala que quando o ser humano ele é perdoado, ele tem paz com Deus. Vamos ver aqui então. Vou colocar aqui a justificação pela fé, o perdão de Deus, como uma árvore. Vou desenhar aqui uma árvore. Né? Uma árvore sem fruto não chama muita atenção, não é mesmo? Então, vamos colocar então que o perdão de Deus é uma árvore. E os frutos do perdão são os frutos da árvore. Vamos conhecer quais são os nomes desses frutos? Vamos ler junto. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. Justificado, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Primeiro fruto, paz. Presta atenção, para você ver como que os frutos vão ligando um ao outro. Paz. Depois da paz com Deus, nosso Senhor Jesus, agora no verso 2. Obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança. Esperança. Por que esperança? Já pensou para pensar? Por que esperança? Temos a esperança. Depois da esperança, fala assim,
a esperança da glória de Deus. Aí fala, não somente isso, ou seja, você não tem esperança somente na glória de Deus, pelo o sacrifício de Jesus, pelo plano da redenção de Jesus. Não é só aqui que está afirmada a sua esperança. A sua esperança também está afirmada, sabem o quê? Nas tribulações. Nossa. Tribulações. Ou seja, aqui já temos três frutos da justificação pela fé: paz, esperança e tribulações. Agora veja, como que o perdão, quando uma pessoa é perdoada, ela vai se gloriar diante das tribulações. E a palavra de Deus está falando que você, quando você é perdoado, você é gloriado, você se gloria diante das tribulações. Vamos continuar. Depois a gente volta aqui. Depois, então, das tribulações, nossa gloria também, aqui fala que ela produz perseverança. Nossa. Perseverança. E a perseverança traz experiência. E a experiência, a esperança, por último, novamente. Então, são quantos frutos que o perdão concede ao ser humano? 1, 2, 3, 4, 5, 6 frutos. 5, porque a esperança repete 2 vezes. 5 frutos, veja só. Então, justificado pela fé, primeiro você tem paz com Deus, ou seja, estou em paz com Deus. Aquilo que me condenava, eu fui perdoado por meio do sacrifício de Jesus. Depois, agora você passa pelas tribulações. As tribulações aqui que o apóstolo Paulo quer mostrar, é mostrar que elas vão amadurecer você. Ela é para o seu crescimento espiritual, não para a sua derrota. É por isso, já percebeu quando uma pessoa parece, quando ela batiza, toma a decisão do batismo, e parece que a vida piora, as tentações ficam mais fortes, os desejos carnais ficam mais fortes. Então é isso. Isso é tribulações. Essas tribulações é para o seu crescimento espiritual, para ver aonde que a sua fé está ligada, onde o seu coração se encontra. Entendeu? Porque a palavra de Deus mesmo fala, não há nenhuma tentação que você não pode suportar. Ou seja, Deus não permite. Então, todas as dificuldades, tribulações, tentações, desejos carnais que a gente passa, que a gente sofre, é suportável, entendeu? Depende agora como que eu irei agir diante daquela situação, entende? Então veja, já que então eu passo pelas tribulações, pelas provações, isso me traz perseverança, ou seja, uma perseverança de continuar, de algo contínuo, você permanecer no mesmo caminho apesar das dificuldades que você passa. E por último, a experiência. Você sabia que eu posso conhecer você pela experiência que outros falam a respeito de você ou pela minha experiência contigo? E assim é a caminhada cristã. Eu tenho a minha experiência na minha caminhada cristã, você tem outra experiência. E a experiência que você tem, você pode me ajudar, pode contribuir. Entendeu? Talvez eu possa ter vencido um vício e outra pessoa está passando pela dificuldade e não consegue vencer. E a minha experiência de como eu consegui vencer, eu posso contribuir para aquela pessoa também. Você entendeu? Então é isso que o perdão de Deus pode trazer para a gente. Experiência, perseverança, tribulações, ou seja, as dificuldades para o nosso amadurecimento, a esperança e a paz. E aqui fala, por último, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Amém? Então, a gente só é perdoado por meio da atuação do Espírito de Deus em nosso coração, porque Ele é que nos revela em que estamos errando, sobre a nossa dificuldade, porque em João fala que Ele iria vir neste mundo e Ele nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu espero que você possa ter experiência com Jesus, conhecer esse amor que é derramado em nossos corações dia a dia. Amém?